O clássico. A maioria... Ó, o clássico. Isso aqui, 80% dos casos é o Grey, né? Que é o baixinho, cabeçudo. Mostra o OVNI clássico, né? Com o olho escuro. De onde surgiu isso É aí? o Nestor. Então, é com base no depoimento das testemunhas, né? Então, se criou tipologias. Essa tipologia, 80%... Retrato falado. Retrato falado das criaturas. Tem fotos também, mas foto, a gente fala que foto de ET, desses tripulantes de OVNIs, são supostos seres, porque não tem como você provar, ter um equipamento ali, um programa que vai te falar, essa foto é autêntica de um ser. E Edson, e caso de tem como. abdução? Abdução. É, tipo, caso... Tô falando, mano. Os caras Então, como que você pega alguém, interfere e faz uma autópsia no índio? Esses seres aqui, os Greys, são os que geralmente fazem abdução, implante, relações sexuais, esse tipo de coisa. Que é esse comunzinho aqui. O interessante, eu trouxe aqui 2 evidências que seriam pinturas rupestres. Aqui, essa é aborígenes na Austrália, na região de Perth, no nordeste ali da Austrália, onde isso aqui seria, segundo os aborígenes, a deusa da Via Láctea, ou seja, a Vondina, o nome que eles denominam lá. Se a gente pegar esse Grey e essa Vondina, se trata da mesma coisa. Aqui, por exemplo, são petroglifos e pinturas rupestres em Utah, nos Estados Unidos, que mostram seres aí com olhos grandes também. A gente percebe aquele ser escuro lá, que o olho é o que chama mais atenção e foi destacado por esses indígenas naquela época. Esses aqui me parecem pode ser capacete mais realista. Então, o que acontece? A gente tem, ao longo da história e na pré-história, algumas evidências que poderiam significar que a visita deles é antiga. E aí, quando eles chegam aqui, que você fica falando, pode ter um vírus? Pode, mas até hoje não ocorreu um incidente desse tipo. O que a gente percebe são as abduções, que eles se interessam pelo ser humano, talvez pelo DNA, fazer algum tipo de experimento, e vez ou outra eles implantam, colocam microsistemas dentro da pessoa, que pode ser na base do cérebro, no braço, na perna. Mas de onde vem esse microchip? De onde vem essa história? Então, isso aí das pessoas que foram levados a bordo das naves e elas relatam através de hipnose regressiva, quando eles não lembram, mas quando lembram também contam, que os seres pegaram ela e através de um palitinho, né, vamos dizer assim, não sabe, um instrumento fino que era uma espécie de pinça, pegava aquela bolinha, aquele microsistema e era introduzido nas narinas enquanto os seres observavam uma espécie de depois apagavam a memória dela. E ia vendo todo o percorrer dentro da caixa craniana pelo nariz até alojar aqui na base do cérebro. Isso daí chamou a atenção dos cientistas e de ufólogos. 2 ufólogos norte-americanos se especializaram na retirada dos implantes, que eram o Dr. Roger Carleir e o Darrell Sims. O Dr. Roger, médico de profissão, mas ufólogo também, ele extraiu dezenas de implantes desses abduzidos e o máximo que ele conseguiu descobrir a respeito daquilo é a composição química, que também não foge da tabela periódica que nós conhecemos. A única coisa que chama atenção é que seriam elementos muito puros. Então, por exemplo, se era alumínio, era um alumínio num alto grau de pureza. Se era magnésio, magnésio em alto grau de pureza. Embora alguns implantes, eles tinham alguns dispositivos que provavelmente é algo tecnológico, mas que a gente não tem tecnologia suficiente para rodar aquilo. É como você pegar um DVD, por exemplo, e dar na mão de um indígena lá de uma tribo no Amazonas. Então, ali tem uma série de informações, vídeos, imagens, e tem o implante? Imagem do implante? Tem. Mas é só você pegar, se você pegar um drone e levar lá no interior de Sobral lá, o cara não vai saber, vai falar que é um ET também. Um drone normal, você levanta lá piscando a corzinha, viu uma nave espacial, não é um drone. Isso. Falar, eu realmente acredito que existem
Existe a escala Kardashev, você já viu ou não? Não. Sabe o quem que é é? essa mina? Explica pra nós. Escala Kardashev são 3 graus diferentes que você tem de controle. Um é do planeta. Quando você atinge um ponto, você tem controle sobre o clima do seu planeta, toda a atmosfera, você consegue influir nisso. A gente está 0,7. A gente está caminhando eventualmente para isso, mas é muito difícil. O planeta. Engatinhando. Não, se você parar para pensar que a gente pode dominar completamente o clima terrestre, né, para, enfim, influenciar nele. Isso aqui é um desenho mostrando como que é feito os implantes. Só para a gente ter uma ideia como que era feito isso. A pessoa, geralmente, ela tem essa visão dentro da nave, né? Geralmente 3 seres mexendo com ela e tal. Deixa eu colocar no detalhe. Contra o consentimento dela. Isso aqui são os implantes. Tô falando, vocês não botam fé? Os implantes, Isso aqui a mina põe pra não ter filho, eu já vi isso aqui. Os implantes, quando eles são metálicos, um simples raio-x já detecta isso dentro do corpo da pessoa. Quando o implante é biológico, tem que ser ultrassonografia, tá? Porque geralmente são sistemas biológicos. Isso aí também é algo que chama bastante a atenção dos cientistas, dos ufólogos e militares de todo o mundo, porque eles não sabem para que serve isso, não sabem qual é o funcionamento, o máximo que sabem é a composição química. Agora, existem conjecturas de que talvez a colocação desse implante numa testemunha, num abduzido, poderia ativar, por exemplo, a visão dela e a audição para capturar imagens e sons como se fosse a pessoa vir ali uma filmadora ambulante. Uma câmera animal. Biológica, né? Além disso, poderia ser também conjecturas que eu estou falando. Esse implante colocaria ordens mentais naquele abduzido para fazer determinados tipos de ações, ir para determinados locais. E isso é muito possível de acontecer, porque nos depoimentos dos abduzidos a gente percebe esse tipo de característica. Então, essas conjecturas, elas têm bastante sentido, embora a gente possa ter uma outra explicação para esses implantes. Sem sombra de dúvida, é algo de experimento que eles estão fazendo com os seres humanos. Então, o ser humano e a flora, a fauna do nosso planeta chama muito a atenção deles. Onde que aparece bastante OVNI? Geralmente em locais onde você tem mineradoras de ouro, chumbo, prata, nióbio, areia monazítica, minérios. Por exemplo, Minas Gerais é campeã de avistamentos. Tanto é que os mais antigos lá em Minas denominavam o fenômeno OVNI de Mãe do Ouro. O que é isso? É uma lenda de uma bola de fogo que aparecia nos maciços montanhosos, e o pessoal levou ao longo dos anos, né, os mais antigos, o tataravô, lá atrás, trouxe para os filhos, na atualidade, que eles já viam nas serras lá de Minas Gerais, que tem muita gema, muita mina, muito ouro, prata, e já viam esses fenômenos lá. É lógico que Minas fala de Mãe do Ouro, mas se a gente for para o Nordeste, por exemplo, você vai no Piauí, é um nome diferente, eles chamam de aparelho. Lá, se você perguntar OVNI, disco voador, eles não dizem que não viu. Mas se você perguntar, já viu o aparelho? Ele falou, onde passou aqui, perseguiu fulano na rua. Se for, por exemplo, para Pernambuco, é foguete. Se for, por exemplo, para a região amazônica, Pará, Maranhão, é chupa-chupa. Né, teve até o fenômeno chupa-chupa. Cabra. Não, é diferente. O chupa-chupa eram luzes que jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam o sangue. Isso aconteceu no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, e foi pesquisado pelo primeiro Comando Aéreo do Pará, que é a Força Aérea Brasileira. O capitão Urangel Holanda, mais o sargento Flávio, eles chegaram a fotografar, filmar esse fenômeno, e a comunidade de Colares, por exemplo, tinha um departamento de saúde, onde a doutora Velaide Cecim Carvalho analisou mais de 20 casos de pessoas que foram atacadas.